Se você clicou nesse vídeo, com certeza você já se questionou do porquê está no automático ou então por que que tem pessoas que estão vivendo no automático. E só pelo fato de você já ter se questionado disso, é o que faz de você uma pessoa que tem maior potencial para sair desse automático que eu tô falando. Você tem maior potencial para sair desse automático do que uma pessoa que não se questiona sobre isso. Eu vi uma cena num filme chamado Waking Life. É um filme de 2001, assim. E eu não vi o filme inteiro, eu vi um corte dele, assim, num Reels, tá? Foi exatamente a cena em que uma mulher, ela se esbarra num homem, e aí ela pede desculpa por ter se esbarrado nesse homem e eles seguem caminhos opostos. Mas aí ela vai e retorna de uma forma eufórica até ele. E eu vou parafrasear ela aqui, tá? Eu não lembro certamente o que ela falou, mas ela diz que ela não quer viver como se ela estivesse dentro de um formigueiro, onde essas formigas ficam trabalhando, indo pra lá e pra cá sem parar pra pensar. Elas só ficam no piloto automático, só pra executar uma função, só pra executar o que elas precisam executar da forma mais eficiente possível. E aí, depois que ela termina esse raciocínio falando com ele diz sobre uma ideia que o D.H. Lawrence fala sobre. Fala quando duas pessoas se encontram assim na vida, no decorrer da vida, elas se esbarram e ao invés delas simplesmente passarem uma pela outra, elas aceitam o que o Lawrence chama de confronto entre as almas deles, que é como se eles estivessem liberando uma coragem dos deuses dentro da gente, dentro de nós, entende? E isso me faz pensar bastante sobre dezenas de atividades de entretenimento que eu consumi. E também me faz pensar em várias vezes em que eu me questionei sobre isso. Eu não sei se vocês já viram até o filme Sem Limites, que é onde ele toma uma pílula lá, que ele fica. Ele enxerga a vida, o mundo com outros olhos, ele começa a alcançar 100% da inteligência dele. Bom, esse filme basicamente ele é um cara que já é inteligente e essa pílula só faz ele conseguir ter mais acesso à inteligência dele, certo? E aí, existe, assim, uma, um remédio que faz você ficar dessa forma, que faz você ficar mais consciente das coisas. Eu não vou falar qual que é o nome para vocês não irem lá comprar ele e experimentarem, mas existe. Não é fantasioso igual o filme em si, ele não vai fazer você ficar inteligente igual o cara do filme, mas ele te faz ficar mais consciente das coisas, ele te faz ter um acesso melhor à sua atenção, entende? E uma vez eu tomei esse remédio aí porque eu tinha acordado extremamente cansado do dia anterior e eu estava um saco, assim, eu não estava querendo fazer nada. Pra fazer meu café foi muito custoso pra mim. E aí eu cheguei, eu falei, vou tomar esse remédio aí porque ele vai me dar um up, né? E sim, isso não é recomendado. Sim, eu usei como uma muleta. Mas o que eu quero trazer dessa situação não é o comportamento disfuncional em si que eu tive, mas sim os raciocínios que me vieram na cabeça, né? Isso já era uma coisa que eu vinha construindo diante da minha vida, mas de forma inconsciente. Mas foi nesse dia que eu comecei a agrupar todos esses pensamentos e conseguir tirar uma conclusão dele. Que era um dia comum, só que como minha consciência estava um pouquinho mais apurada e eu consegui trazer associações minhas do passado, pensamentos meus do passado e juntar tudo em um só, eu estava lá indo para o meu serviço, eu estava pegando o metrô e eu comecei a reparar na pressa das pessoas. E tipo assim, eu não estou as julgando por ter pressa, porque
basicamente é o que a nossa sociedade faz a gente ter, entende? Não é culpa das pessoas, é culpa de toda a função que a sociedade atrela a nós. Então, todo mundo ali estava sem pensar, todo mundo estava como se estivesse num formigueiro, todo mundo estava passando entre si, esbarrando entre si, e ali a gente não tem como consciência de que outras pessoas são humanos, a gente só tá focado no que a gente precisa fazer, no horário que a gente precisa cumprir, na no horário pontual que a gente precisa estar no nosso trabalho e tudo que está atrelado a isso. Se a gente chega pontualmente no nosso trabalho e a gente cumpre o nosso horário, a gente tem o nosso dinheiro para conseguir sustentar a nossa própria vida e também a vida de alheios, se você tem filhos, por exemplo. Então, para me sustentar e sustentar a vida de quem eu amo, eu preciso cumprir com essa função automática. Então, por isso mesmo que eu venho falando que eu não estou as julgando por conta dessa pressa. E sim, eu estou tomando consciência de que a gente foi projetado para viver nesse piloto automático. Então, ver as pessoas no metrô me fez ver esse piloto automático que todo mundo tem. E a partir dali eu comecei a adotar uma filosofia de vida para mim que funciona para mim e pode não funcionar para você diante do seu contexto, tá? Porque eu sou um cara solteiro, eu não tenho uma esposa, eu tenho sim uma casa da qual eu preciso sustentar, mas eu não tenho filhos. Então, é, eu, na época eu tava trabalhando, na verdade eu continuo trabalhando, mas eu tava trabalhando presencial em um emprego onde eu não tinha que cumprir um horário específico, entende? Eu, eu conseguia ter uma flexibilidade no meu horário. Então, toda hora, todo dia que eu tava indo pro serviço, eu tinha uma certa pressa. Eu sentia uma responsabilidade involuntária minha, entende? De que eu precisava estar lá em certo horário, que eu precisava estar lá o mais rápido possível, que eu precisava estar lá para resolver as coisas o mais rápido possível. E aí eu comecei a adotar aquela filosofia que eu tinha citado anteriormente, que é você não viver com pressa, se isso condiz com o seu contexto. Se você pode não viver com pressa, não viva com pressa. E todo mundo pode fazer isso em certos momentos da vida. Por exemplo, se você não trabalha de fim de semana e você precisa ir até algum lugar, você precisa não cumprir com um compromisso, mas, por exemplo, você precisa fazer compras, você precisa ir até o parque para caminhar, ou você precisa ir até a academia, você precisa, mas você não tem um compromisso responsável por isso, entende? O seu compromisso é mais você com você mesmo, então você tem controle do horário. Então, se você pode ir até esses lugares e não fazer as coisas com pressa, não fazer como se você estivesse apostando corrida contra o tempo da sua vida, cara, faça. Porque é uma coisa que. Bom, eu não vou citar aqui benefícios, porque eu não quero que vocês atrelem esse canal aqui como uma coisa muito cagação de regras, entende? Porque se eu citar os benefícios meus podem não ser os seus, entende? Então, assim, se deem o atrevimento de experimentar, entende? Se você experimentar, você vai conhecer os próprios benefícios. E se não tiver benefício nenhum pra você, tudo bem, volte a viver a vida do jeito que estava antes, entende? Mas o que eu quero falar aqui pra vocês é mais o atrevimento de ir atrás da sua curiosidade, entende? Então, sobre esse formigueiro e sobre o piloto automático, eu tenho um exemplo muito fácil para vocês identificarem ali o padrão e vocês conseguirem entrar dentro desse raciocínio de uma forma mais didática, né? Não que eu duvide da inteligência e da interpretação de vocês, mas eu duvido muito da minha maneira de explicar, entendeu? Eu sinto que eu tenho uma inflexibilidade expressiva gigantesca, uma inflexibilidade oratória gigantesca e por isso eu preciso citar exemplos
que te deixam mais próximo do meu raciocínio, entende? Então, eu não sei se vocês já jogaram o jogo Detroit Become Human. Se vocês não jogaram, ou se vocês ainda não assistiram ninguém jogando, eu sugiro que vocês vão jogar ou assistir alguém jogando, porque esse jogo é um filme, é um jogo onde tem uma filosofia muito lúcida sobre a vida. Só que ele te mostra de uma forma dentro do contexto do jogo, é óbvio, né? Mas se vocês não ligam pra spoiler, continuem aqui que eu vou dar um exemplo que, mesmo se vocês não tiverem jogado, vocês vão conseguir interpretar, tá? Dentro do jogo, existem androids que são movidos por inteligência artificial. E a inteligência artificial nada mais é que uma programação feita por um ser humano, né? Para ele obedecer à programação que esse ser humano fez, para ele agir de acordo com o que o ser humano fez, certo? Então, aí vocês já podem pegar o padrão, né? Quem for mais ligeiro aí para conectar as coisas já vai ter conectado com o que eu falei anteriormente. Mas, beleza, esses androides são robôs que são programados para exercerem uma função. E existem a sociedade de humanos, né? Que a gente já tem, né? Obviamente, somos nós. E existe a sociedade dos androides. Só que eles não são uma sociedade, entendeu? Eles são androides que são humanoides, ou seja, eles têm o formato de um ser humano real. Eles falam como eles respiram, eles têm todas as expressões de que um ser humano tem, só que eles não são seres humanos, entendeu? Eles são um androide, eles são robôs programados. E aí, você controla vários protagonistas que são androides dentro desse jogo. E todos eles enfrentam uma decisão moral dentro de cada história desse protagonista. Dentro de cada jornada desses androides existe uma decisão moral, onde transformam eles em seres automáticos, transformam eles em seres conscientes. E a forma como eles retratam isso visualmente é muito foda, porque era exatamente, não literalmente da mesma forma, mas quase isso que eu tinha visualmente na minha cabeça, que é o Android ele quebrando um campo, um vidro inexistente na frente dele, como se fosse algo que já estivesse ali o tempo inteiro, ele não soubesse o que era, mas que ele sentia uma certa angústia na pele dele pra descobrir, pra tipo sair daquele lugar, pra ir além daquele vidro inexistente, entende? E é muito engraçado porque essa cena sai muito do óbvio da narrativa do jogo, entende? Sai muito do óbvio da narrativa, ponto. Narrativa no geral. E ela te faz ficar totalmente à mercê da sua interpretação. Eu amo quando existem obras dessa forma, dentro de filmes ou de jogos ou qualquer coisa de entretenimento, livros e etc. Mas enfim, voltando, você fica totalmente à mercê da interpretação, porque quando ele está numa situação da qual ele não pode fazer nada. Eu vou te dar o contexto primeiro, tá? Desculpa. A gente tá controlando o Marcos. Eu vou citar aqui a situação do Marcos em si, que eu acho que é a mais fácil de vocês conseguirem interpretar com o que eu tinha falado anteriormente. O Marcos, ele tem um tutor, né? É um cara lá que ele é rico, assim, só que ele tem diversos problemas de saúde e ele precisa de uma pessoa para ajudar ele a fazer as coisas, as necessidades dele, as necessidades cotidianas dele, certo? E aí, o Marcos, ele é um androide que foi feito basicamente para isso, para ajudar ele a fazer as coisas que ele quer, entendeu? E aí, esse tutor dele tem um filho que ele é meio drogado lá e ele precisa de dinheiro. E esse filho dele vai atrás de algumas obras de arte que o tutor tem,
Que se ele vender, ele vai ganhar uma puta de uma grana, entende? Bom, nesse momento começa a situação moral que eu tinha mencionado anteriormente. Que aí o filho tá brigando com o pai, que no caso é o tutor do Marcos, e o Marcos tá entre eles, né? Ali como uma situação de impasse, né? Como se fosse uma barreira ali. E aí nesse momento, o tutor do Marcos fala pra ele não se defender. Por quê? Porque ele não quer que o Marcos sofra de um preconceito que já foi criado pela sociedade em relação aos androides, certo? E aí, como o filho do tutor estava sendo muito agressivo, tanto fisicamente quanto expressivamente, o Marcos já fica meio em alerta. Enquanto ele tá nessa situação da qual ele não pode fazer nada para ajudar, porque isso deixaria ele exposto a um estigma que associaram aos androides, começa meio que a aparecer perguntas, dúvidas, assim, na tela, assim, tipo, você olha pro personagem, assim, e começa a aparecer umas questões que ele mesmo está fazendo pra ele, entende? Ele começa a questionar a própria moral dele. Essas perguntas vão se transformando em tipo, conclusões de ele falando assim, isso não é justo, eu não preciso obedecê-los. E aí vai chegando até a decisão moral final dele, que é onde aparece o ultimato, assim, a última mensagem, assim, que é onde faz você ter acesso à consciência, né? Que aí essa mensagem tá escrito, eu preciso decidir. Ou então, tipo, eu preciso tomar a minha própria decisão. Não deixar as outras pessoas tomarem por mim, entende? E nesse momento, meio que saiu uma aura do corpo dele. E você precisa começar a apertar uns botões, assim, pra dar porradas no vidro inexistente que eu tinha citado anteriormente. E aí, nesse momento que você tá dando porrada, começa a aparecer umas frases meio bugadas, assim, dos comandos que ele recebia dos humanos, tá ligado? Cara, é muito foda isso aqui, velho. E aí, como se, tipo, essas frases bugadas é uma representação, tipo, como se aos poucos ele tivesse se desvinculando da própria programação feita pelo ser humano que criou ele, entende? Atrelando ele, tipo, a um papel do qual ele não escolheu. E aí, depois que ele sai dessa consciência programada, o tutor dele lá, o homem que ele era responsável para cuidar, começa a ter um ataque cardíaco. E o Marcos, que é um androide, né, que supostamente não é para ter emoções, ele começa a chorar, ele fica preocupado, ele fica triste que o tutor dele, do qual ele tem um amor, né, está morrendo. E aí, o tutor dele, ele dá suas últimas palavras, né, pro Marcos, falando que não é para deixar ninguém falar, ninguém ditar como ele tem que ser, como ele deve ser, como ele é. Não deixa ninguém dizer quem você é. E, bom, essa situação do Detroit a gente pode associar exatamente como a gente vive hoje. Eu acho que a gente tá tão atrelado a um papel que a gente não escolhe pra nós, que a gente não escolhe pra nós é foda, né? A gente tá tão atrelado a um papel que a gente não escolhe pra viver, que parece que a gente vive em função dele sem saber o porquê. A gente vive em função desse papel sem saber o porquê. E no momento que a gente começa a questionar a si mesmo, o nosso propósito ele começa a ficar cada vez mais claro para nós. É como se a gente estivesse dando porradas no, no vidro inexistente. E cada vez ele tivesse mais. E cada vez a gente estivesse mais próximo de adquirir a nossa consciência. Entende? E aí, toda vez que a gente está em frente a uma decisão moral que faz a gente sair desse automático que a gente vive, dessa pressa, a gente se questiona sobre esse piloto automático. Mesmo sem a gente ter consciência do que exatamente a gente está questionando. Entende o que eu quero dizer? Porque no jogo,
Ele não fazia ideia daquele vidro inexistente, mas mesmo ele não fazendo ideia daquilo, ele sabia que tava alguma coisa ali, entende? Ele só não entendia o que que era. E isso é porque no começo a gente tá tão apegado a um estigma da sociedade que isso nos cega para ver esse piloto automático. Isso nos cega a enxergar que a gente tá dentro de um formigueiro. E se você parar pra pensar, tudo hoje é feito para você ter menos consciência disso. Tudo é feito para que você cada vez fique menos introspectivo. Tudo é feito para você olhar muito mais pro externo do que pro interno. Então, se você racionalizar as redes sociais, e não precisa ser uma racionalização complexa, tá? Você pode racionalizar de forma mínima que você já vai chegar nessa conclusão. Não tem motivo de você postar a sua vida lá. Qual que é o motivo de você postar uma foto sua nos stories ou no feed, por exemplo? Se você me disser que é porque você gosta da foto, eu te diria que se você gosta, você pode simplesmente guardar essa foto pra você mesmo, entende? Aí você pode me dizer em seguida que você gosta dessa foto e você quer mostrar ela pro mundo. Então eu te diria que você pode estar sentindo essa necessidade de mostrar para uma validação ou uma aprovação externa, entende? Porque se você gosta de algo, você não necessariamente precisa mostrar essa coisa pro mundo só pra você dizer que gosta dela, entende? E tá, tudo bem. Eu entendo que isso é uma racionalização de algo que é bem mais irracional do que tem que ser, né? Eu não quero ser uma daquelas pessoas que tenta te convencer de que a rede social faz mal para os nossos comportamentos. Eu entendo que as pessoas querem ter conexões umas com as outras e por isso elas fazem do perfil delas uma vitrine para que as outras pessoas consigam se identificar e se conectarem de acordo com os interesses que você mostra no seu perfil, né? Que a pessoa mostra no perfil. Só que aí é que tá. Se você mostra o que te interessa, como que a gente pode... Se as pessoas mostram só o que as interessa, como que você conhece realmente uma pessoa pelas redes sociais? O que te faz realmente conhecer a outra pessoa é quando você conhece as idiosincrasias. Eu gosto dessa palavra porque eu aprendi no Gênio Indomável. E eu gosto muito de usar ela, tá? Então eu vou usar o máximo que eu puder. Mas é quando você conhece as idiosincrasias das pessoas que você realmente as conhece. Ou seja, as esquisitices dela. Só que as pessoas, elas escolhem voluntariamente, propositalmente, não mostrar isso nas redes sociais. Elas mostram o que elas consideram válidas de aprovação. Não sei se isso foi meio redundante, mas enfim. E mesmo que elas quisessem mostrar essas esquisitices delas, essas idiosincrasias, eu não sei como isso é possível dentro de uma rede social, entende? A não ser que ela esteja totalmente desapegada, ela não sinta medo das pessoas acharem que ela é esquisita. Ou que seja exatamente nesse mesmo formato que eu tô fazendo pra vocês agora. Sem mostrar meu rosto, sem dizer quem eu sou, sem ter nenhuma foto minha aqui. E assim, pra ser bem sincero com vocês, eu acredito que por vocês terem acesso a isso que eu tô falando aqui, eu sei que esse é só o segundo vídeo que eu faço, mas por vocês terem acesso a essa parte minha, eu acho que vocês me conhecem melhor do que a maioria das pessoas que eu já tive na minha vida, entende? E, assim, até mesmo minha família, assim, eu não exponho essas coisas pra minha família, né? Eu não quero que elas achem que eu sou um esquisito, entende? Sim, eu tenho esses medos tolos e banais, assim, da vida, como qualquer outro ser humano, entende? E vem muito mais com a atrelação, né, entre aspas,
da minha imagem com o meu raciocínio. Então, tipo assim, eu sinto medo, porque a minha vida inteira eu fui ensinado de que esses pensamentos que eu tenho aqui, que eu tô revelando pra vocês, são coisas, assim, totalmente atípicas e anormais, que me fazem ser um completo estranho, que me fazem ser. Tá ligado aqueles mendigos que, de alguma forma muito estranha, eles sabem que o mundo está acabando? E aí eles ficam colocando isso nos cartazes assim, e de fato o mundo começa a acabar. Então, eu me sinto aqueles mendigos lá, aqueles moradores de ruas que eles têm um ponto muito inteligente, muito racional, mas que quando eles expõem esse ponto para a sociedade, eles te taxam como um maluco, entende? E bom, de certa forma eu ainda tenho um apego a esse estigma, né, que a sociedade colocou nas pessoas que têm esses raciocínios, mas, bom, como eu não estou atrelando nada à minha imagem aqui, eu fico desvinculado desse estigma. Então, beleza. Voltando ao tópico principal. Desculpa se eu tagarelei até aqui, tá? Mas voltando ao tópico principal. Acontece que as pessoas elas ficam tão presas a esse perfil ilusório que elas criam nas redes sociais que elas acabam querendo ser aquela pessoa o tempo inteiro, entende? Elas ficam apegadas ao que ela só coloca de bom. E tipo assim, tudo bem. As pessoas elas podem recortar fases da vida dela, momentos da vida dela, em que ela realmente está sendo ela, mas é um momento bom, entende? E elas ficam achando que a vida é só isso. Porque é isso que a rede social mostra pra você, que a vida são só momentos bons, né? E aí ela fica tão apegada a essa pressão social que elas acabam querendo ser aquela pessoa que elas criaram no Instagram ou na rede social dela o tempo inteiro. E por isso eu acho que hoje em dia é muito difícil de conhecer uma pessoa verdadeiramente. É muito difícil conhecer uma pessoa que conseguiu quebrar esse vidro inexistente na porrada, entende? Eu acredito que existem muitas pessoas que elas querem sair do automático, mas elas não conseguem por limitações sociais, não necessariamente morais, entende? Eu vou te dar um exemplo. Eu não sei se vocês já assistiram Sociedade dos Poetas Mortos. Novamente, essa parte vai ter spoiler, então se você não gosta de spoiler e se você nunca assistiu Sociedade dos Poetas Mortos, pausa, vai assistir e volta aqui quando você já tiver assistido. Mas enfim, o professor Keating, que é interpretado pelo Robin Williams, ele é basicamente uma ponte para todos os alunos que têm esse potencial de sair do automático. Ele é uma ponte para eles. É uma ponte para fazer eles se questionarem, para fazer eles se observarem e darem vida aos pensamentos que eles têm de acordo com a observação e com as experiências de vida que eles têm dentro da vida dele, darem vida a esses pensamentos que eles têm, só que através de uma poesia, entende? Então é mais atrelado a uma forma artística para dar a vida a essa consciência, entende? E isso faz com que eles saiam do piloto automático. Só que tem um aluno específico lá, que é o Neil. O propósito dele ele vai ficando cada vez mais claro. Ele meio que tinha exatamente essa percepção do Marcos, do Detroit, entende? Ele percebia que existia um vidro inexistente ali, só que ele não sabia da existência dele de fato. Ele não entendia direito o que era. Só que ele tinha uma angústia para sair da onde ele estava, entende? E como ele estava mais próximo disso, porque ele já tinha essa percepção, o propósito dele vai ficando cada vez mais claro, mais rápido do que os outros, entende? E aí ele descobre que atuar é uma paixão dele. Mas o que impede ele de correr atrás
dessa paixão é exatamente uma restrição dos pais dele. E olha só que engraçado, adivinha por que existe essa restrição dos pais dele? Porque os pais estavam muito apegados a um estigma de classe social que foi atrelada a uma profissão. E por isso, o pai do Neo obrigava ele a seguir um caminho profissional do qual ele não queria. E no próprio contexto do filme, quando eles se juntam na gruta lá e começam a ler o poema de introdução, meu, é muito foda, porque aí agora vocês vão ver a situação que eu expliquei do Detroit Become Human, agora em um formato de poema, tá? E eu vou parafrasear. Inclusive não vou parafrasear porque eu anotei aqui o exato poema que é dito dentro do filme, tá? Então não é uma parafraseação. Bom, o poema é o seguinte: eu fui para os bosques porque queria viver deliberadamente. Eu queria viver profundamente e sugar todo o tutano da vida, para expulsar tudo que não fosse vida. E não, ao chegar a hora de morrer, descobrir que não tinha vivido. Basicamente, o que isso quer dizer é que ele quer experimentar tudo que a vida dele pode oferecer de acordo com quem ele foi feito para ser. E expulsar tudo que não fosse para ele. Para quando chegar na hora dele morrer, ele não sentir que desperdiçou a vida dele inteira perseguindo algo que não era dele. Perseguindo um papel que foi dado a ele. E não o papel que ele mesmo quer dar a ele. Entende? E no filme, Caraca, minha voz ficou grave do nada, velho. Acho que é a falta de água aqui. No filme, o Neo até chega a atuar em uma peça, onde nessa peça ele se sentiu vivo, ele se sentiu ele mesmo. Mas quando ele viu que não tinha como mudar o comportamento dos pais dele, do pai em específico, e que por conta disso ele iria passar anos da vida dele fazendo o que ele não queria, ele se suicidou no filme. Porque ele sentiu o gostinho de como é viver a vida dele do jeito que ela foi feita para ser vivida. E não com um papel que o pai dele atrelou a ele. Não com estigmas sociais. Ele quis morrer sendo ele mesmo. E não sendo o que a sociedade projetou nele. É até artístico a forma que isso é retratado, porque no filme ele coloca a coroa que ele usou dentro da peça. Ele abre a janela. Ele coloca aquela coroa e ele olha pro horizonte, ele olha assim pros bosques, né? Porque ele vive ali dentro dos bosques. E isso se conecta diretamente com o poema, né? Enfim, aí ele olha para esses bosques e vem meio que um ar, assim, vem um vento nele. E na minha interpretação, ali a alma dele se foi, entende? Ali a alma dele morreu. E o que restou foi só a carcaça para terminar o trabalho, entende? E ele fez esse ritual assim de suicídio dessa forma porque ele queria que a alma dele se fosse do jeito que ele gosta de viver, do jeito que era ele mesmo, do jeito que era a personalidade real dele. Então, ali naquele momento que ele abriu a janela, ele deixou a alma dele sair do jeito mais autêntico possível que ela poderia ser. E depois ele foi ao quarto do pai dele lá e se suicidou. Bom, existe um outro filme também chamado Garra de Ferro. Eu não vou analisar ele com tanta profundidade quanto o Sociedade dos Poetas Mortos, porque vocês já me ouviram tagarelar bastante. Mas, bom, nesse filme acontece esse mesmo fim trágico do Neo aí, só que acontece com basicamente todos os personagens, menos com o protagonista, né? Que é o único que segue a sua própria vontade. Ele foi o único que não seguiu completamente a vontade do pai para fazer o que ele deveria fazer na vida, entende? E, bom,
Assistam esses filmes se vocês não assistiram. Jogue o Detroit pra você entender na pele o que eu tô falando aqui, porque é muito foda esse jogo. Ele tem uma filosofia muito foda. E, bom, tudo isso aqui dentro desse vídeo, o que eu quero passar aqui pra vocês é exatamente. Eu quero ser um professor Keane, né? Eu quero ser o Robin Williams dentro do Sociedade dos Poetas Mortos, só que pra vocês. Eu quero tentar ser uma ponte pra vocês seguirem essa curiosidade que vocês têm, seguirem o que é seu de verdade e não um papel que associaram a vocês. E o que eu quero é estimular a porrada que vocês vão dar no vidro inexistente da vida de vocês, certo? E eu não tô falando aqui que, bom, vocês têm que ir contra o instinto de sobrevivência de vocês, porque eu entendo que a vida não é um morango. Eu entendo que não tem simplesmente como você abandonar um serviço onde você precisa estar no piloto automático. Mas o que eu quero dizer de fato é você colocar mais lenha nessa chama de quebrar esse vidro inexistente, entende? De seguir o que foi feito de fato pra você, de seguir o que é seu, entende? E não ficar presa a uma coisa que a sua família ou outras pessoas do externo associam ao seu papel, entende? É vocês seguirem o seu próprio rumo, é vocês serem curiosos com a vida e entenderem o que de fato elas têm a oferecer pra vocês, de acordo com a sua personalidade, de acordo com quem você quer ser, com as suas paixões, entende? E irem atrás disso. Então, o que eu quero dizer, não abandone esse serviço aí que tá te sustentando só pelo que eu disse aqui. Continuem com eles, mas ao mesmo tempo estimulem essa chama que faz vocês irem atrás do seu próprio do seu propósito, entende? E assim, quando vocês estiverem bem próximos desse seu propósito e conseguirem de fato obter algum retorno financeiro que possa te sustentar, vocês largarem o que te faz estar no piloto automático, entende? Porque, querendo ou não, a vida não é um morango. A gente entende como a sociedade funciona hoje em dia, como o mundo funciona hoje em dia, e que é necessário desse piloto automático que a gente, infelizmente, ocupa 80% da nossa vida, né? Mas que em uma hora, quando você conseguir encontrar o seu propósito e estar muito próximo dele, você consiga fazer dele o seu próprio sustento. E a questão aqui não é nenhuma questão financeira, não tô falando do valor atrelado a isso, né? Eu falo mais do valor moral, do valor emocional, do valor do propósito em si, a isso, entende? O seu propósito, fazer ele ser o seu próprio sustento, não está atrelado com o dinheiro que ele vai te dar. Eu não quero que você veja isso como uma oportunidade para você ser bilionário ou algo do tipo, mas sim para ele ser um sustento para você, entende? Então, por exemplo, se eu conseguir fazer o que eu quero com o meu propósito e ao mesmo tempo, a partir desse meu propósito, eu conseguir sustentar a vida que eu quero ter com a minha família, eu quero estar no meio das montanhas, assim, isolado com a minha esposa e com os meus filhos, e com uma renda fixa ali que eu consiga sustentar essa casa e minha família, e com uma cacetada de livro que eu quero comprar toda semana, assim, só para eu ir lendo e adquirindo mais desses raciocínios malucos aqui que eu faço com vocês. Se eu conseguir tirar um sustento do meu propósito para conseguir sustentar essa vida que eu quero ter, para mim está ótimo. Eu não preciso ser bilionário, eu não preciso ser trilionário, eu não preciso ter o maior lucro da vida do mundo, mas eu preciso sustentar essa vida do qual eu tenho como objetivo, entende? Então, peguem esse raciocínio, peguem essa forma de pensar assim para te deixarem questionando sobre esse seu piloto automático e sobre essa chama da qual vocês têm e que vocês não entendem de fato ela, para vocês saberem que agora eu tô expondo aqui para vocês que existe esse vidro inexistente aí e que tem como vocês quebrarem ele. Então, cara,
segue o seu propósito, acha esse seu vidro inexistente aí, mete porrada nesse vidro aí pra vocês quebrarem ele e seguirem com cada vez mais próximos do seu propósito. A porrada que vocês vão dar no vidro inexistente da vida de vocês, certo? E eu não tô falando aqui que, bom, vocês têm que ir contra o instinto de sobrevivência de vocês, porque eu entendo que a vida não é um morango. Eu entendo que não tem simplesmente como você abandonar um serviço onde você precisa estar no piloto automático. Mas o que eu quero dizer de fato é você colocar mais lenha nessa chama de quebrar esse vidro inexistente, entende? De seguir o que foi feito de fato pra você, de seguir o que é seu, entende? E não ficar presa a uma coisa que a sua família ou outras pessoas do externo associam ao seu papel, entende? É vocês seguirem o seu próprio rumo, é vocês serem curiosos com a vida e entenderem o que de fato elas têm a oferecer pra vocês, de acordo com a sua personalidade, de acordo com quem você quer ser, com as suas paixões, entende? E irem atrás disso. Então, o que eu quero dizer, não abandone esse serviço aí que tá te sustentando só pelo que eu disse aqui. Continuem com eles, mas ao mesmo tempo estimulem essa chama que faz vocês irem atrás do seu próprio, do seu propósito, entende? E assim, quando vocês estiverem bem próximos desse seu propósito e conseguirem, de fato, obter algum retorno financeiro que possa te sustentar, vocês largarem o que te faz estar no piloto automático, entende? Porque, querendo ou não, a vida não é um morango. A gente entende como a sociedade funciona hoje em dia, como o mundo funciona hoje em dia, e que é necessário desse piloto automático que a gente, infelizmente, ocupa 80% da nossa vida, né? Mas que em uma hora, quando você conseguir encontrar o seu propósito e estar muito próximo dele, você consiga fazer dele o seu próprio sustento. E a questão aqui não é nenhuma questão financeira, não tô falando do valor atrelado a isso, né? Eu falo mais do valor moral, do valor emocional, do valor do propósito em si, a isso, entende? O seu propósito, fazer ele ser o seu próprio sustento, não está atrelado com o dinheiro que ele vai te dar. Eu não quero que você veja isso como uma oportunidade para você ser bilionário ou algo do tipo, mas sim para ele ser um sustento para você, entende? Então, por exemplo, se eu conseguir fazer o que eu quero com o meu propósito e ao mesmo tempo, a partir desse meu propósito, eu conseguir sustentar a vida que eu quero ter com a minha família, eu quero estar no meio das montanhas, assim, isolado com a minha esposa e com os meus filhos e com uma renda fixa ali que eu consiga sustentar essa casa e minha família e com uma cacetada de livro que eu quero comprar toda semana, assim, só para eu ir lendo e adquirindo mais desses raciocínios malucos aqui que eu faço com vocês. Se eu conseguir tirar um sustento do meu propósito para conseguir sustentar essa vida que eu quero ter, para mim está ótimo. Eu não preciso ser bilionário, eu não preciso ser trilionário, eu não preciso ter o maior lucro da vida do mundo, mas eu preciso sustentar essa vida do qual eu tenho como objetivo, entende? Então, peguem esse raciocínio, peguem essa forma de pensar assim para te deixarem questionando sobre esse seu piloto automático e sobre essa chama da qual vocês têm e que vocês não entendem de fato ela, para vocês saberem que agora eu tô expondo aqui para vocês que existe esse vidro inexistente aí e que tem como vocês quebrarem ele. Então, cara, segue o seu propósito, acha esse seu vidro inexistente aí, mete porrada nesse vidro aí para vocês quebrarem ele e seguirem com cada vez mais próximos do seu propósito.